Devido à sua relevância, nós trataremos em alguns vídeos a temática sobre área de preservação permanente, que é considerado um espaço territorial especialmente protegido, que tem toda uma implicação rural e, ao mesmo tempo, urbana, face da sua repercussão jurídica e, e relevância no âmbito da tutela do meio ambiente, né, real, destacando aí a parte florestal, evidentemente, nós iremos aí tecer alguns comentários. Mas é importante observar essa imagem, ela mostra um pouco claro aí, né, com a devida indicação da fonte, algumas formas de área de preservação permanente. Então é muito comum, em especial no espaço amazônico, de pensar a área de preservação permanente tão somente aquelas que ficam ao lado dos cursos d'água, ou seja, as margens dos cursos d'água como um todo. Mas não, a área de preservação permanente vai além. Nós elencamos 11 hipóteses que serão tratadas daqui para frente em alguns vídeos. Por exemplo, nós temos a área de preservação permanente do topo de morro, monte, montanha. Nós temos a área de preservação permanente levando em consideração a mata ciliar e alguns parâmetros correlatos. Nós temos também a APP de nascente, de olho d'água, de restinga, de encostas. E não são as únicas, evidentemente. Nós temos algumas outras hipóteses, até porque eu já mencionei que foram contabilizadas 11 hipóteses legais, ou seja, que a própria lei estabelece explicitamente o que é, qual é o alcance, qual é a forma de cálculo, onde deve ser observado. Então, são situações essas que nós iremos estar discutindo aqui nesse vídeo. Pois bem, o que são áreas de preservação permanente, ou APPs? O artigo 3º, inciso 2º do CEFLOR estabelece que a APP é a área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, no ambiente urbano ou rural, com a função ambiental de: primeiro, preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. Segundo, facilitar o fluxo gênico da fauna e flora. Terceiro, proteger o solo. Quarto, assegurar o bem-estar das populações humanas. Então nós podemos observar que dentro desse contexto, essa explicitação, essa demonstração inserida no slide, leva em consideração a definição legal estabelecida aí na Lei 2651, que é praticamente a mesma redação que já estava incorporada no segundo Código Florestal, que é a Lei 4.771 de 1965. Então não mudou muito da redação que vigia. Pois bem, então é importante destacar que essa modalidade de espaço territorial especialmente protegido, ela abrange, ela considera como área protegida a ser resguardada pelo poder público e a coletividade, esteja ela ou não coberta por vegetação nativa. Então, uma situação que nós deveremos ponderar nesse primeiro momento é exatamente estabelecer que o ambiente natural ele pode ou não deter uma vegetação. É um fato, por exemplo, algum obstáculo natural, uma rocha de dimensão significativa, não desconstitui a sua configuração como área protegida. Então, o fator de considerar ou não a PP não é a vegetação o elemento preponderante, até porque pode ser considerada a PP independente de ter vegetação. E aí eu digo mais, aqui o legislador faz menção à vegetação nativa, isso quer dizer exatamente qualquer forma de vegetação. Então, se nativa, que existe um rigor a mais, independe para a sua configuração como APP, a vegetação que não seja nativa, da mesma forma deve ser entendida como tal. Então é importante nós destacarmos que um dos fatores que justificam a APP é a vegetação, sim, mas não unicamente. Até porque existem espaços que são considerados como APP que não detêm vegetação. Exatamente por isso que a sua definição, ou seja, a definição do legislador, estabelece essa ressalva.
mas a vegetação nativa, evidentemente, que é grande parte das hipóteses que nós iremos estar tratando aqui, ok? Uma outra particularidade que a gente já vem falando há algum tempo é em relação à repercussão que tem as APPs, seja no ambiente rural, que é mais comum, seja no ambiente urbano, que não é diferente. No ambiente urbano, nós temos a particularidade da cidade em si ser entrecortada, em especial no ambiente amazônico, ser entrecortada por cursos d'água, que é o que a gente observa em todos os estados amazônicos, nos municípios amazônicos, evidentemente. Na particularidade do estado de Roraima, a gente visualiza, né, a olho nu a existência de cursos d'água. Então, na capital do estado de Roraima, precisamente como exemplo para o estado como um todo, nós observamos a quantidade significativa de cursos d'água, sejam eles igarapés, rios, sejam lagos naturais, nascentes. Então, todas elas ligadas a um indicativo, mas a um único, a cursos d'água. Então, existem outras formas, aqui eu já estou me adiantando, outras formas de área de preservação permanente que vai além dos cursos d'água. Pois bem, um dos aspectos que merece o devido comentário é em relação à preservação dos recursos hídricos. Então, nós observamos que uma das situações que eu acabei de mencionar da justificativa da área de preservação permanente é exatamente a proteção dos recursos hídricos. Então, é senso comum no âmbito técnico-científico, isso tirando o direito, por exemplo, outras áreas do conhecimento científico atestarem de modo contundente, com apoio aí, na ciência, evidentemente, que a mata ciliar é um dos componentes mais relevantes para a sobrevivência dos cursos d'água. Por quê? Porque gera uma proteção efetivamente para a consolidação daquela área de terra que segura ali as margens do curso d'água, minimiza os efeitos do assoreamento, impede, em alguns casos, a erosão e, ao mesmo tempo, o carreamento de detritos, de nutrientes, enriquece as imediações aí dos cursos d'água, fazendo com que haja uma depuração, uma qualidade maior do recurso hídrico ali existente. Então, notadamente as matas ciliares têm um papel extremamente importante no que diz respeito à proteção dos recursos hídricos. E aí, esse é um dos elementos que justificam a existência da área de preservação permanente. O outro é exatamente promover uma beleza cênica, promover aí um resgate da paisagem como elemento de proteção jurídica. A área de preservação permanente também tem esse papel. Exatamente, nós vamos observar as formas de área de preservação permanente e vamos identificar exatamente aquelas que, todas elas necessariamente, contribuem para a formação de uma paisagem adequada e garantir aí não só da sadia qualidade de vida, como do equilíbrio ecológico. Nós temos também uma outra justificativa, que é exatamente a estabilidade do ambiente natural. Então, é um fator, nós fizemos alguma abordagem em relação ao recurso hídrico, quando nós falamos exatamente pela estabilidade que é proporcionada pela a existência ali da vegetação ciliar, que impede ou limita ou simplesmente consegue segurar ali os efeitos do assoreamento e mesmo da erosão. Situação essa que justifica aí a sua proteção jurídica como um APP. Outros aspectos extremamente importantes nesse contexto, que vai além do recurso hídrico, é exatamente a promoção da estabilidade geológica nos ambientes de serra, de montanha, em que destaco aí o município do Rio de Janeiro, algumas cidades ali de Santa Catarina que tiveram desastres, rotineiramente ocorrem desastres muito significativos, em que mostra aí a fragilidade que é ocupar esses espaços de declive muito acentuado, e que é a área de preservação permanente. Então, uma das situações que justifica a sua configuração é exatamente promover a proteção daquele ambiente. Exatamente ambiente esse que é ocupado pelo homem, é suprimida a vegetação que protegia ali, vamos assim dizer, segura o solo propriamente dito. Então, a estabilidade geológica proporcionada pela vegetação em topo de morro, em montanha, em costa, exatamente é um mecanismo que justifica também a sua inserção como área protegida.
e ao mesmo tempo a garantia da biodiversidade. Então, o espaço natural assegurado ali em nível de preservação, e nós já fizemos alguns comentários a respeito de preservação, aí proporciona exatamente um resgate, uma manutenção do equilíbrio ecológico e ao mesmo tempo o empoderamento da biodiversidade, extremamente rica em nível nacional. Nós, em vários momentos durante a disciplina, nós já falamos a respeito da facilitação do fluxo da fauna e da flora por meio de corredores ecológicos, de crescimento. E aí a área de preservação permanente não é diferente, porque o espaço que é a delimitação da APP, ela proporciona exatamente o fluxo ali dos animais silvestres, da flora existente em determinado ecossistema, por exemplo, exatamente numa perspectiva de proporcionar aí o equilíbrio ecológico almejado pela Constituição de 1988. Então, um dos pontos que mais se destaca no ambiente rural e não pode esquecer no ambiente urbano, ao ponto de exigir-se em contrapartida e ao mesmo tempo como complementar às APPs, a existência de corredores ecológicos exatamente por esse propósito. Mas a APP também exerce esse papel? Com certeza que sim. A inexistência da APP, em especial nesse ponto, deve-se destacar exatamente a existência de ambiente florístico, ou seja, a flora existente nessas localidades exatamente proporciona aí uma riqueza incomensurável aí de elementos componentes da fauna e da flora. Nós falamos também, e aqui eu vou reforçar exatamente a proteção do solo, ou seja, o solo descoberto, sem qualquer tipo de vegetação, sem qualquer tipo de proteção, ele está sujeito à intempérie, está sujeito a assoreamento, à erosão, está sujeito a alteração, de modo que pode até ser irreversível, com prejuízo aí à qualidade do solo em termos de nutrientes, e ao mesmo tempo o empoderamento desse solo, para assimilar aí a vegetação que poderia estar ocupando. Então, uma das situações que justifica a proteção do solo, dentre outros elementos, a flora em si, ela contribui para esse processo. Não unicamente, evidentemente, mas nós deveremos destacar o papel que a flora exerce nesse contexto. E aí, fechando a definição legal, nós temos exatamente assegurar o bem-estar das populações humanas, sejam elas dentro do ambiente da cidade ou ambiente urbano, sejam elas dentro do ambiente rural. Então, é dentro desse contexto que justifica também exatamente demonstrar e realçar o papel das APPs no que diz respeito ao resguardo à qualidade de vida das pessoas, seja naquilo que nós já mencionamos, na formação do microclima agradável dentro das cidades, a minimização, seja proporcionado um conforto climático mais pertinente, mais saudável ali para as pessoas no ambiente urbano, seja minimizado os efeitos da poluição sonora, atmosférica nas cidades, em especial nas grandes cidades. Então nós podemos observar que as áreas de preservação permanente, qualquer que seja ela, que esteja incidente no ambiente urbano, ela tem um papel de contribuir com o bem-estar. Bem-estar esse que está ligado diretamente ao direito fundamental constitucional inserido no artigo 225 caput, que é o da sadia qualidade de vida. Ou seja, viver com qualidade. Então, se eu destaco uma maior ênfase na cidade, então imagina no ambiente rural. Então, é uma situação que deve ser levada em conta. Não só sobre o aspecto dos recursos naturais como um todo, mas lembrando também que o homem deve estar inserido nesse contexto. Então, justifica a área de preservação permanente também como pressuposto do atingimento aí da sadia qualidade de vida. Pois bem, feitas essas observações em relação à definição de área de preservação permanente, do seu alcance, que vai além do seu papel em termos de recursos hídricos, ao ponto de alcançar o ser humano da mesma forma, deve ser levado ter em mente exatamente a sua classificação instituída pelo legislador federal, por meio do CEFLOR, que é exatamente configurá-la em duas modalidades. A primeira delas é ex vileges, que é exatamente aquela que foi instituída por lei, que está no artigo 4º do CEFLOR.
E a outra classificação são as APPs administrativas, já indicadas exemplificarmente no artigo 6º, tá? O slide está mostrando errado o artigo. Então, no artigo 6º do CEFLOR mostra as APPs administrativas ou por ato do Executivo. E as do artigo 4º são as APPs instituídas por lei, ou seja, aquelas que a própria lei já estabelecendo, elas devem ser reconhecidas como tal, para todos os fins. Então, aqui reforçando o que foi dito no slide anterior, nós observamos que existem duas classificações. A classificação que estabelece que a APP ela deve ser vista ex vis legis, ou seja, a própria lei já institui. A partir do momento que a lei já instituiu, já inseriu ali na ordem jurídica, ela deve ser observada, deve ser cumprida por parte do poder público, por parte da coletividade como um todo. Então, a sua inserção na lei como tal, com esse predicado, deve necessariamente ser objeto de velamento, de tutela, por todos, indistintamente. E nós temos também as APPs por ato do Executivo Administrativo. Todas elas, nós iremos fazer os comentários devidos, vamos começar exatamente pelas APPs instituídas por lei, evidentemente. E aí nós elencamos 11 possibilidades. No primeiro vídeo nós iremos estabelecer aquelas que têm uma vinculação direta com água, com recurso hídrico, propriamente dito. Então, partindo dessa premissa, a primeira hipótese de APP legal ou instituída por lei, que só pelo fato de já estar instituída deve ser necessariamente cumprida, nós temos as faixas marginais de qualquer curso d'água, perene e intermitente, excluídos os efêmeros. Então aqui é a redação do próprio artigo 4º que estabelece essa primeira modalidade. Essa primeira modalidade ela é mais comum, que é aquela que está ao longo dos cursos d'água, também conhecida como APP ripária, APP ribeirinha ou dos cursos de água corrente. Ok? Então, aqui uma observação que deve ser enaltecida, exatamente, que envolve qualquer curso d'água perene, ou seja, aquele que não cessa, ele é contínuo, e ao mesmo tempo alcança um intermitente, que às vezes em algum momento de um momento climático mais intenso, ele para de correr, mas ele sempre corre, né? Não existem momentos que o caracterizam como intermitente. Agora, estão excluídos da configuração de área de preservação permanente aquele que não se detecta tecnicamente a sua persistência. Não é por fatores climáticos, por exemplo, que justificariam a sua inserção como intermitente. São efêmeros exatamente que ele não vinga, ele não dá continuidade, né, num determinado momento. Então é uma situação que foi afastada aí pelo Supremo Tribunal Federal. Então o Código Florestal anterior ele não limitava, ele não tinha limite nenhum, ele não fazia distinção entre perene, intermitente e efêmero. Mas hoje nós observamos aí uma diferença, que isso vai ser resolvido em nível de julgamentos, em nível de dados técnicos para estabelecer se é efêmero ou se não é. Então, se não é efêmero, evidentemente que aqueles que têm interesse, eles vão trabalhar a temática no sentido de justificar que o curso d'água é efêmero, razão pela qual não se falaria em área de preservação permanente, mas evidentemente que é uma situação, uma discussão que vai dar muito pano para a manga, né? A ser analisado pelos órgãos ambientais, a serem analisados aí em nível de processo judicial pelo Poder Judiciário e os órgãos competentes que lidam com a matéria. Então, essa forma de área de preservação permanente dos cursos d'água corrente são as que mais ocorrem no ambiente amazônico, exatamente porque estão às margens dos cursos d'água, do tipo igarapés e rios. Então aqui nós estamos falando, quando faz o destaque de água corrente, evidentemente, é exatamente a configuração que tem aí os córregos, os igarapés, os ribeirões e os rios, porque eles são correntes, efetivamente. Então essa primeira modalidade exatamente alcança esse exemplo, como a imagem mostra aí. Essa imagem é do Rio Calmer. Então fala assim, qual a forma de APP? Exatamente essa que nós estamos explicando. E aí vamos detalhar exatamente como é que analisa aí a APP. Qual que é o tamanho da APP numa situação como essa?
Como que deve ser levado em consideração o cálculo? Então, nesse caso do rio Caomé, nós iremos fazer uma análise dele também. Já adiantando que a APP do Caomé, ela é de 100 metros. Ok? Aí eu fiz um quadro, esse quadro na versão original, ele tem uma delimitação aí de quadro mesmo, mas aqui não prejudica uma discussão. Por exemplo, para indicar exatamente os parâmetros. O próprio Código Florestal, ou da Flora, ele já estabelece os parâmetros daquilo que deve ser considerado como APP ripária. Então, para analisar esses parâmetros, evidentemente, nós partimos do pressuposto, aí eu vou voltar aqui um pouco, de que, então, o legislador florestal, ele entendeu na Lei 2.651 reconhecer como APP ripária o parâmetro da borda da calha do leito regular, levando em consideração a largura mínima daquele curso d'água. Então, o que nós deveremos levar em consideração é exatamente o que? Primeiro, a largura do curso d'água. E segundo, como é que vai analisar isso? Exatamente analisar pela definição do que está na imagem, que é contado da borda da calha do leito regular. Esse é o parâmetro. Agora, o que significa essa expressão, leito regular? Para aferir exatamente aquilo que vai ser considerado como área de preservação permanente, que está nessa coluna aqui que eu estou marcando. Exatamente o artigo 3º, inciso 19 do próprio Código da Flora, define leito regular como a calha por onde correm regularmente as águas do curso d'água durante o ano. Então, esse parâmetro técnico definido pelo órgão ambiental, entendendo que, de acordo com o curso d'água, é reconhecido como uma calha, exatamente o leito regular é reconhecido como uma calha por onde corre regularmente o curso d'água. A partir do momento que há essa configuração e definição clara do órgão ambiental, nós podemos exatamente levar em consideração um parâmetro para medir a largura do curso d'água. Então, para se calcular o tamanho da APP ripária, que é a área de proteção efetiva, que deve ser levada em consideração para todos os fins, seja no ambiente urbano, seja no ambiente rural, como regra geral, evidentemente, nós iremos tratar algumas outras situações excepcionais. Então, deve-se ter como parâmetro exatamente o que? A largura do curso d'água contado da borda da calha do leito regular, que é a avaliação técnica exatamente de onde correm as águas regularmente durante o ano. Feito isso, feita essa delimitação, é importante já atestar exatamente o tamanho daquele curso d'água. Veja bem, na medida da largura do curso d'água, considerando esse parâmetro que está marcado, né, da borda da calha do leito regular, faz a medição, e nessa medição, de uma ponta a outra, se der menos uma ponta a outra, não dá de onde atingiu o curso d'água, evidentemente. Então, é da média da calha do leito regular. Então, é exatamente isso aqui que está estabelecendo. Então, pegando essa medição, se essa medição for menor do que 10 metros, a área de preservação permanente é de 30 metros. Se essa medição, calculando o critério da borda da calha do leito regular, for entre 10 a 50 metros, isso o curso d'água, nós entendemos que a lei estabelece que a APP é de 50 metros. Se for entre 50 a 200 metros, que é o caso do rio Cauamé, quer dizer, calculando exatamente por esse critério estabelecido em 2012, a área de preservação permanente é de 100 metros. Se de 200 a 600 metros foi a aferição da borda da calha do leito regular, nós entendemos, a lei estabelece que a APP é de 200 metros. E se for maior do que 600 metros, a área de preservação permanente é de 500 metros. Então, nesse caso, maior do que 600 metros é o Rio Branco, e no caso do rio Caomé é de 100 metros. Então, a maior parte, uma significativa parcela dos igarapés de Boa Vista tem como área de preservação permanente 30 metros atualmente.
Então é interessante nós observarmos que a área de preservação permanente leva em conta a borda da calha do leito regular do curso d'água, que pode ser menor do que 10 metros ou até maior do que 600 metros. Sendo que a área de preservação permanente, a metragem a ser protegida, ela vai de 30 metros até 500 metros. Então essa é a configuração atual. Então nós temos 30, 50, 100, 200 e 500 metros de área de preservação permanente, de acordo com a borda da calha do leito regular. Então todos esses parâmetros devem ser levados em consideração com o mesmo critério, da borda da calha do leito regular. Uma situação que eu coloco nesse quadro, observando essa coluna que está aqui, Código Florestal de 1965, exatamente que esse código estabelecia que o cálculo da área de preservação permanente deveria levar em conta o nível mais alto do curso d'água, em faixa marginal. Então, nesse parâmetro, qual que era o cálculo? Era exatamente o que? Avaliava-se a maior cheia daquele curso d'água e fazia medição. Pegava o ponto onde chegou a margem direita, o máximo que chegou à margem direita e o máximo que chegou à margem esquerda. Aí faria medição de um lado a outro do curso d'água e olhava aí a dimensão dele. Se o curso d'água fosse menor do que 10 metros, a APP era de 30, se fosse maior do que 600 metros, a APP era de 500 metros. Então, a metragem aqui definida nas colunas à esquerda, tanto da largura quanto da APP, são os mesmos. O que diferencia um código de 65 para o código de 2012 é exatamente o critério do cálculo, de como calcula efetivamente a metragem de área de preservação permanente. Então, o que pode ser observado, e foi já atestado pela APC e SBPC, são instituições técnico-científicas que nós já mencionamos a importância dela no contexto aí da ciência brasileira, e já apontou exatamente o quê? Que houve um prejuízo quantitativo de área de proteção em relação à adoção desse critério. Isso não precisa ser muito especialista para saber que exatamente o cálculo do nível mais alto da faixa marginal do curso d'água, que é exatamente esse que eu falei, pega a maior cheia e mede de um lado a outro para saber a largura do curso d'água. E depois, conhecendo a largura do curso d'água, vem analisando aqui qual que seria a área de preservação permanente a ser efetivamente protegida. Então, aqui partia do pressuposto uma maior área de proteção. Ou seja, era quase que impossível permitir-se a implantação legal de qualquer tipo de empreendimento em localidades assim que seriam APP, seja no ambiente urbano, seja no ambiente rural. Agora, com a adoção do critério de 2012, nós observamos uma mudança radical, que exatamente porque o critério mudou para a borda da calha do leito regular. E esse leito regular leva em consideração a regularidade do curso d'água durante o ano. Então, avalia-se efetivamente a calha e não mais o nível mais alto. Então, a regularidade quando fala em regularidade, não quer dizer necessariamente que vai ser o ponto mais alto do curso d'água. E nem tampouco o ponto mais baixo. Então, vai pegar um parâmetro médio do curso d'água e aí sim vai estabelecer qual o tamanho da área de preservação permanente. Essa exemplificação que eu acabei de passar indica exatamente que houve uma diminuição significativa do tamanho da área de preservação permanente, o que possibilita, em contrapartida, exatamente o quê? O aumento da área utilizável, seja no ambiente urbano, seja no ambiente rural. No ambiente urbano preocupa muito mais, exatamente por quê? Porque a área que é ampliada para a implantação de empreendimentos pode estar sujeita à inundação, é um dos efeitos. E no ambiente rural, exatamente o quê? A supressão de vegetação que antes era considerada como ciliar, que era objeto de proteção, que estaria à margem dos cursos d'água, que agora poderia estar fora dessa faixa linear de área de preservação permanente, e aí, teoricamente, com a aprovação do órgão ambiental, poderia ser suprimida para plantio, para o exercício da agropecuária, etc. Então, são situações assim que potencializam, evidentemente, o lado econômico, mas, em contrapartida minimizam os efeitos protetivos, ambientais e protetivos da sociedade, como eu dei o exemplo aí da sua incidência no ambiente urbano. Mas aí é uma situação que não se discute juridicamente mais, pelo fato do Supremo Tribunal Federal bater o martelo dizendo que
Essa definição é uma definição constitucional, então não há que se falar mais em questionamento. O critério agora fica tão somente como critério histórico, o nível mais alto em faixa marginal. Por quê? Porque ele foi revogado, né? Então é uma situação que tem que ser pontuada. Agora, é importante aproveitar desse momento exatamente para mencionar que, como nós observamos que em matéria de flora, a legislação ela pode permear em nível federal, estadual, distrital e municipal, nada impede que, em se tratando de matéria de interesse meta-individual, ou seja, de interesse de toda a coletividade, que os outros entes federados possam ser mais rigorosos nas normas para tratar dessa temática. Isso quer dizer exatamente, por exemplo, que o Estado de Roraima poderia ter uma lei florestal que estabelecesse parâmetros de área de preservação permanente, considerando não a borda da calha do leito regular, e sim o nível mais alto do curso d'água. Isso poderia perfeitamente. Por quê? Porque é uma norma mais restritiva. Então, para restringir algo que vai proteger mais um objeto de tutela jurídica, que é a área de preservação permanente, isso é permitido. O que não poderia é o contrário. Por exemplo, no âmbito do Estado, existirem normas que estabelecessem parâmetros de APP piores do que o que foi definido pela Lei 2.651. Então, o Estado poderia ampliar a APP? Poderia não só ampliar o nível métrico das áreas de preservação permanente, como também poderia mudar o critério de cálculo. Se mudasse o critério de cálculo, já seria um ganho incomensurável em relação a essa temática, observando a preocupação ambiental e a preocupação social. Essa situação, se não ocorresse em nível de Estado, poderia ocorrer em nível de município? Perfeitamente possível. Exatamente pela mesma sistemática de que, em se tratando de direito fundamental, pode exatamente adotar-se medidas tendentes a ampliar a proteção, ou seja, restringindo o uso, restringindo as áreas de acesso. Então essa é uma perspectiva que tem que ser sopesada pelos tomadores de decisão na defesa aí dos interesses da coletividade. Então esses são os parâmetros aplicáveis em nível de Brasil na atualidade. Em relação à APP ripária ou ribeirinha ou a APP simplesmente a APP dos cursos d'água correntes. Ok? E aí nós temos uma imagem da ponte do rio Urariquera, no caminho de Boa Vista para o município de Amajari ou Pacaraima. Então, o Urariquera é um dos formadores do Rio Branco. A área de preservação permanente desse rio não tenho como definir, não conheço um posicionamento a respeito dele especificamente, mas a princípio seria aí dos 500 metros, que é o máximo de APP. Então, passados 600 metros, calculada pelo leito da calha, a calha do leito regular, que é o que define o atual Código Florestal, a APP seria a mesma, 500 metros. Então, poderia ser esse parâmetro. Ok? Pois bem, uma segunda hipótese de área de preservação permanente que envolve água são aquelas definidas pelo legislador federal envolvendo o entorno de lagos e lagoas naturais, onde a área de preservação permanente é de 100 metros no caso das zonas rurais, exceto quando o imóvel rural é até 20 hectares, quando a área de preservação permanente passa a ser a metade, ou seja, 50 metros. Então, ao redor de lagos e lagoas naturais, aqui faz uma ressalva, tem que ser naturais, nós observamos que a área de preservação permanente na zona rural é de 100 metros, mas para aquelas propriedades ou postos rurais de até 20 hectares, ou seja, menor do que um módulo fiscal, ela passa a ser de 50 metros. Ok? E nas zonas urbanas é de 30 metros, a área de preservação permanente, independente da situação. Agora, um ponto que deve ser destacado é exatamente o seguinte: de onde conta esses 30 metros? Por quê? Porque não só o lago natural como o artificial, ele muda a dinâmica dele, ele diminui um pouco, ele aumenta um pouco conforme a incidência de chuvas. E como fica uma situação como essa? Como é que calcula? Então, numa situação como essa, é necessário se faz uma avaliação técnica por parte do órgão ambiental competente, que pode simplesmente normatizar a fórmula de cálculo aí
levando em consideração esse parâmetro. Como a norma não explica em relação ao entorno de lagos e lagoas naturais, nós deveremos ter em mente exatamente um critério mais restritivo. Eu parto do pressuposto que nós deveremos levar em consideração o ponto mais alto do lago ou lagoa natural. Então, esse seria um critério mais razoável no meu ponto de vista. A diferença entre lago e lagoa não existe uma diferença técnica oficial. Técnica pode até se estabelecer, mas oficial não existe uma diferenciação. Então, para todos os fins, lago e lagoa seria a mesma coisa no âmbito do Código Florestal. Tecnicamente, alguns entendem que lago seria maior, uma dimensão muito maior, muito expressiva em relação a lagoas. Nós teríamos também as lagunas, que envolveriam aí tanto lago quanto lagoa, mais próximo ao mar, que seria a água salobra e uma influência aí marinha mais significativa. Então, nós observamos que nesse contexto, lago e lagoa natural, ele teria essas nomenclaturas não teriam diferença para a configuração de área de preservação permanente. Na imagem, nós podemos observar exatamente, se eu não me engano, é uma imagem aí do lago Caracaranã, lá no município de Normandia. Então, é um lago natural, a dimensão dele é significativa. E aí o cálculo da APP, essa análise que eu acabei de fazer, ela levaria em consideração um ponto mais alto. Então, se no ambiente rural, nós deveríamos estabelecer ali 100 metros se a propriedade circunvizinha ao lago fosse menor do que 20 hectares, evidentemente, que aí passaria a 50 metros. Então é interessante nós destacarmos essa peculiaridade. Só que não podemos esquecer que ao redor do lago Caracaranã, exatamente, ele está inserido dentro do contexto de uma área indígena. Ok? Então, é isso. Nós temos como a terceira hipótese de área de preservação permanente que envolve água em torno de reservatórios d'água artificiais, ou seja, diferente daquele outro que nós falamos, nós temos esse que são artificiais. Exatamente pelo fato deles serem originários de barramento ou represamento de cursos d'águas naturais. Ok? Então, no rio, por exemplo, no rio, represa o rio exatamente para fazer uma contenção daquele rio e aí criar-se um reservatório de grande porte. E nessa situação, se existe a configuração, não deixa de ter a configuração de área de preservação permanente. Então, a área de preservação permanente, exatamente nesses reservatórios que foram decorrentes de barramento do curso d'água, vai depender diretamente, é um ponto que tem que ser destacado pelo legislador federal, que é da licença ambiental. Então, a licença ambiental que vai definir. Só que existe uma ressalva. Se é para geração de energia ou abastecimento público de água, nós deveremos ter em mente um parâmetro que a lei estabeleceu, que é de 30 a 100 metros em área rural e de 15 a 30 metros em área urbana. Então, nós podemos observar que se esse barramento ou represamento do curso d'água natural ele for para fins de produção de energia, geração de energia, ou abastecimento público de água, então o parâmetro da APP no âmbito rural, ele tem uma margem de análise que quem vai bater o martelo é o órgão ambiental, que vai analisar o licenciamento ambiental desses empreendimentos. Então ele pode variar na área rural de 30 a 100 metros e na área urbana de 15 a 30 metros. Então são essas as situações que nós deveremos pontuar sobre essa terceira forma de área de preservação permanente. Na quarta forma de área de preservação permanente, que envolve água, nós temos o entorno de nascentes e olhos d'água perenes. E aqui deixa bem claro que tem que ser perenes, então é permanente. É uma questão técnica, da mesma forma que nós falamos ali do curso d'água corrente, que não seja efêmero. Ou melhor, sendo efêmero, não seria área de preservação permanente. A APP do entorno de nascente aí levaria em consideração um raio mínimo de 50 metros. Então, e aí a definição interessante aí do legislador,
em relação à nascente, que considerou como um afloramento natural do lençol freático que apresenta perenidade e dá início a curso d'água. Então essa é uma consequência imediata da nascente. Ou como se fala, né? A nascente do São Francisco, a nascente do Rio Branco, a nascente do Rio Qualmeia, aí vai, né? Então é originário de uma nascente. No caso do olho d'água, é o afloramento natural do lençol freático, ou seja, os dois estão na mesma ordem, pelo menos nesse ponto. Mesmo que intermitente. Então, aqui não tem uma vinculação direta com algum curso d'água, algum igarapé, algum rio. Mas, assim, então, todos os dois têm o mesmo parâmetro de cálculo para fins de configuração de APP, que são 50 metros. E aqui tem um exemplo na imagem que mostra os 50 metros, o raio de 50 metros a partir do olho d'água ou da nascente. Então essa é uma área de preservação permanente que ela pode ocorrer tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural. Aí, o cálculo dela é mais fácil, levando em consideração esse parâmetro, que é um parâmetro objetivo. E aí nós temos uma imagem de um olho d'água, porque ele não é encaminhado, vamos assim dizer, ele não segue diretamente para um curso d'água. Ele alimenta um lago. Então esse olho d'água, efetivamente, ele é perene, ou seja, ele perdura e ele está localizado dentro do ambiente urbano de Boa Vista. Então a localidade, não vou declinar, evidentemente, é uma foto que eu registrei há muitos anos e até hoje tem essa área de preservação permanente. Ok? Opa, aqui. Pulamos uma aqui. Então são essas, né? Na realidade são quatro. São 4 hipóteses de área de preservação permanente. Então nós falamos da área de preservação permanente ripária ou ribeirinha ou dos cursos d'água corrente. Nós falamos da área de preservação permanente ao entorno de lagos e lagoas naturais. Nós falamos de área de preservação permanente do entorno de reservatórios decorrentes de barramento ou represamento de curso d'água natural. E nós falamos de área de preservação permanente ao entorno de nascentes e olhos d'água. Então todas essas 4 formas de APP são 4 formas ligadas diretamente a recurso hídrico. E aí, em outro vídeo, nós iremos falar das outras formas de área de preservação permanente e dar sequência a essa temática tão instigante que é a área de preservação permanente. Ok?